Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, agora capítulo 2, e nós vamos ler o primeiro trecho do qual nós vamos pregar. Esse trecho, né, no seminário a gente fala perícope. Esse trecho nós vamos até o versículo 12, porque dentro do versículo 1 até o 12 nós temos um assunto, e esse assunto, já vou dizer aqui para os irmãos, é o seguinte: as justificativas de um verdadeiro apostolado. Nós vamos aqui do verso 1 ao 12. Ponha-se de pé, por gentileza, meus irmãos. Diz assim a palavra: porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados como apóstolos de Cristo. Mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos não só o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque éreis muito queridos a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco os que crestes. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o Pai faz a seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Podeis sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, pela forma como ele coloca as suas palavras aqui nesse trecho, nessa perícope, podemos perceber facilmente que ele está justificando o seu apostolado. Não de maneira detalhada e agressiva, como ele fez aos Coríntios, nas duas cartas, né, aos Coríntios. O apóstolo Paulo coloca a justificativa do seu apostolado também, mas de uma forma mais ríspida. Mas aqui com os Tessalonicenses não, ele faz esta mesma coisa, porém de forma suave, aparentando precaver os Tessalonicenses de alguma acusação que fosse levantada contra Paulo e seus amigos Silas e Timóteo. O teólogo William Hendrickson, ele escreve que Paulo se defendeu porque ele sabia que se os inimigos fossem bem-sucedidos em suscitar desconfiança em relação à pessoa do mensageiro, a mensagem ela teria sofrido uma morte natural. É bem assim. Quando as pessoas têm mais tempo para envolver você com a mentira e a calúnia, você acredita mais, porque ela tem mais tempo com você do que aquele que precisa se defender. Vocês já notaram isso? A pessoa está lá de boa, o irmão está lá tranquilo. Aí chega um caluniador e fala para você assim: pois é, aquele ali, ó, você não pode confiar, tem só aparência ali, ó, mas na verdade ele é assim, assim, faz isso e aquilo. A pessoa nunca tinha notado nada, mas porque o outro falou e tem mais tempo com ele falando, e não deu nem um minuto para o acusado se defender, daqui a pouco aquele que ouviu essas coisas olha para a pessoa acusada e começa a ver realmente tudo aquilo que a pessoa está dizendo sem ela existir, sem aquilo existir. Ele olha para a pessoa e daí ele fala: é mesmo, né? Nossa, como essa pessoa grossa, pessoa mal educada, nunca tinha visto isso. Para mim ele era educado, olha como é que ele é grosso. Por quê? Porque o outro falou. Não é porque ele é. Às vezes a pessoa tem, lógico, né? Cada um tem seu temperamento, suas maneiras e tal. Mas isso passava como isto mesmo, temperamentos distintos, índoles distintas, mas agora, por alguém ter difamado,
essas coisas começam a ser plantadas e vistas onde não existe, sem você ter dado um minuto para a pessoa se defender. Portanto, Paulo está aproveitando aqui um tempo de defesa. Ele está onde? Nós já vimos isso nas primeiras mensagens. Paulo está em Corinto. Ele está em Corinto escrevendo a carta para os Tessalonicenses. Ele já havia passado por várias cidades depois que esteve lá. Foi para Bereia, foi para Atenas, de lá foi para Corinto. E é em Corinto que ele está escrevendo esta carta para os Tessalonicenses e aguardando Timóteo chegar com as novidades. Timóteo chega com as novidades, Paulo fica muito feliz por perceber aquela igreja, como nós já falamos várias vezes, uma igreja com apenas 3 semanas, com toda essa firmeza que nós estamos vendo aqui. Paulo fica impressionado com isso, mas há alguns problemas também de difamações, de fofocas, de contendas, de tentativa de assassinar a reputação do apóstolo Paulo e dos seus 2 amigos. E Paulo não vai perder esta oportunidade. O apóstolo Paulo vai se defender. Então, essas acusações realmente aconteceram. Quando nós falamos do contexto histórico, nas primeiras pregações, eu mostrei para os irmãos que Paulo esteve em Tessalônica em Atos 17, não foi isso? Se você quer saber como foi a passagem de Paulo pelos Tessalonicenses, basta ler Atos 17. E nem é o capítulo todo, na verdade. Ele passa ali naquela cidade só do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Dali para frente ele já está em outra cidade. Mas ali no versículo 5, devemos nos lembrar que os judeus conseguiram reunir homens perversos, malandros e baderneiros para promover uma balbúrdia na cidade pelo simples fato de alguns judeus terem crido na mensagem que Paulo pregava. Como eu disse para os irmãos, o apóstolo Paulo entrava nas sinagogas, usava o Antigo Testamento, os profetas, e convencia, ele debatia com os rabinos daquelas sinagogas, e ninguém podia resistir à argumentação inteligente do apóstolo Paulo, porque não era só inteligência, era também revelação. Deus havia revelado estas coisas, esse mistério para o apóstolo Paulo, de que Jesus era o Messias e de que os gentios seriam incluídos na igreja do nosso Deus. Os judeus não aceitam isso até hoje, nem que Jesus é o Messias e nem que gentios possam realmente fazer parte, ou ser a igreja, o povo exclusivo de Deus. Eles até aceitam os gentios, desde que os gentios se adaptem às leis mosaicas que eles ainda estão sujeitos até hoje. Se Israel for protagonista, eles aceitam os gentios. Mas eles não aceitam que Deus tem quebrado, tem tirado eles da oliveira e tem enxertado a nós. Oliveiras bravas, que Paulo chama em Romanos 11 de zambujeiro. Oliveiras bravas, nós fomos enxertados nesta oliveira natural, nesta oliveira propriamente dita, que é o povo de Deus. Então, eles, por não aceitarem isto, eles viram alguns judeus crendo na mensagem de Paulo e ficaram com inveja. E por causa da inveja, começaram a juntar esse tipo de gente malandra para não só promover aquela bagunça que eles fizeram, inclusive arrastando para fora de casa o próprio dono da casa, o irmão Jason. Eles também difamaram os missionários. Além da grande violência, eles queriam comparar Paulo, Silas e Timóteo, sabe a quê? Aos tagarelas viajantes que passavam por aquelas cidades naqueles tempos, né? De cidade em cidade, esses tagarelas itinerantes falavam coisas impressionantes para as pessoas, coisas agradáveis, mas com segundos interesses, com interesses de arrancar dinheiro daqueles a quem eles bajulavam com a sua oratória. Era isso que acontecia. Os judeus estavam acusando Paulo de ser um destes oradores itinerantes que passava pela cidade para falar o que o povo queria ouvir e sair dali com o bolso cheio de dinheiro. Esta basicamente era a acusação. Mas por que Paulo se defendeu? Porque seria interessante para o apóstolo fazer uma defesa do seu procedimento. Não bastava deixar que a própria conduta falasse por si? Não é assim? Mas veja, irmãos, os hereges, hoje, eles dizem isso.
Eles dizem que a verdade da Bíblia não precisa de defesa. Eles dizem, a própria Bíblia se defende. Você não precisa defender a Bíblia. Isto é um argumento de herege. Quem diz que a Bíblia e a fé cristã não precisa de defesa, não precisa de que alguém lute por ela, este é um herege antibíblico. Porque Judas, o irmão de Jesus, na sua carta, quando ele escreve a sua carta, ele diz para os seus leitores o seguinte: irmãos, eu queria escrever para vocês acerca da grande salvação, mas, devido às circunstâncias, achei melhor escrever para vocês sobre defender a fé que uma vez foi dada aos santos, por causa dos falsos mestres. Então é exatamente o falso profeta que vai dizer para você não defender a fé. É ele mesmo que diz para você que a Bíblia não precisa de ninguém para defendê-la, porque ela própria se defende. Isso é uma estratégia diabólica, porque enquanto você prega a verdade, você já tem poucas pessoas para acreditar. E os falsos mestres pregando a mentira, eles têm multidões para acreditar. E juntamente com estas multidões, eles levantam calúnias e acusam os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Se nós não fizermos uma defesa da fé, eles começam a torcer o significado dos textos bíblicos. É por isso que, de vez em quando, eu faço alguns programas aqui chamados Palavras de Sal. Se alguns irmãos já devem ter visto isto em meu canal, é este o motivo que eu faço. Para tirar da cabeça dos crentes o falso conceito sobre certas passagens bíblicas. Muitas pessoas entendem errado um texto bíblico e pregam aquilo. Por exemplo, só um exemplo para os irmãos, onde estiverem 2 ou 3, ali estou eu no meio deles, as pessoas falam assim: está vendo? Não precisa do culto estar cheio de gente. Se tiver 2 ou 3 pessoas, nós podemos fazer um culto, porque Jesus está ali presente. Não é isso que Jesus está dizendo. O contexto que Jesus está falando é: se uma pessoa vive no pecado na igreja, ela deve ser chamada a atenção por um irmão ou por uma autoridade da igreja. Se ela continuar pecando, a autoridade ou o irmão que chamou a atenção tem que convidar mais 2 testemunhas, que são, no caso, 2 presbíteros da igreja, e chamar esta pessoa novamente a atenção, porque ela está escandalizando o reino de Deus com sua prática pecaminosa. Se esta pessoa não mudar de prática, ela deve ser feita uma reunião na igreja, e essa pessoa deve ser excluída da igreja perante toda a igreja por causa do erro dela. Aí Jesus fala: onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Jesus está falando: quando vocês fizerem isto, eu estou ali concordando que esta pessoa deve ser excluída da igreja, sim. 2 ou 3 ali, as 2 ou 3 testemunhas, os 2 ou 3 presbíteros que foram chamados como testemunhas para repreender um cristão que está escandalizando o reino de Deus e não quer se arrepender. Jesus mesmo está dizendo: vocês 3, perante a igreja, coloquem ele para fora da igreja, e eu estou ali aprovando essa atitude. E as pessoas acham que isso é culto. Se tem 2 pessoas, 3 vão fazer um culto, porque onde tiver 2 ou 3, nada a ver. Está vendo? Como nós aprendemos muita coisa errada, e isto ainda é uma falta de conhecimento, isso ainda é tranquilo, porque depois que aprende, muda, né? Agora, os falsos profetas não. Os falsos mestres, eles ensinam coisas erradas da Bíblia com a intenção espúria, com a intenção secundária de arrancar de você alguma coisa. Como aqui Paulo era acusado. Por exemplo, está escrito sim, em Isaías 1 e o verso 19, ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E aí as pessoas pegam este versículo e pregam para você que se você ouvir o que eles estão pregando, você vai ter o melhor dessa terra. E o que é que eles estão pregando? Que você tem que dar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro para Deus te dar o melhor dessa terra, e vai te dar, e vai te dar, e vai te dar. E aí os bobão vai lá e acredita e vai dando tudo aquilo que é, né? Dinheiro, coisas de casa, vai trazendo coisas de valor, seus bens materiais, e vai enchendo o falso pregador daquilo lá.
aí o falso profeta sai de carrão, o falso profeta sai com dinheiro e falando por aí, está vendo? Deus me prosperou. Deus não prosperou, ele enganou os trouxas, ele enganou as pessoas idiotas, que acreditam na falsidade usando a Bíblia. Veja se não é necessário defender a fé. Porque essas pessoas já têm mais seguidores naturalmente, porque o homem gosta disso, o ser humano gosta de ouvir o que ele gosta de ouvir, o que ele quer ouvir. É disso que o homem gosta, de pessoas que o bajulam, que lisonjeiam. E com isto, elas entregam tudo que tem, porque alguém está lisonjeando. Era disso que Paulo estava sendo acusado, mas Paulo vai se defender, né? Paulo diz o seguinte: eu defendo a minha conduta, a minha pregação, o meu proceder, por quê? Porque eu sei que o mal tem mais tempo entre as pessoas do que o bem. Lembra do exemplo que eu dei aqui no início? Você está vendo uma pessoa todo dia, mas você nunca notou nada. Mas chega um caluniador que fica com você mais tempo do que com a pessoa caluniada, ela consegue fazer você acreditar que a pessoa é daquele jeito que ela está dizendo mesmo. É um irmão normal, tudo bem, depois o outro fala, você viu que tem um jeitinho assim? Aí no outro dia ele olha para mim e fala, irmão, não tem um jeitinho mesmo, esquisito. Nunca viu, mas porque o outro falou, ele vai lá acreditar. E assim qualquer calúnia, ela consegue, sendo repetida 1000 vezes as mentiras, né, como dizia Hitler, ele dizia 1000 vezes uma mentira repetida, ela será tida como verdade. Essa era a estratégia dele. Ele sabia que as coisas que ele dizia eram mentira. Mas a repetição da mentira fazia com que as pessoas achassem que aquilo era verdade. Por quê? Porque as pessoas vão acreditar naquele que fala por mais tempo. Não é assim com os políticos? Quem tem o maior horário eleitoral não é o que ganha, em geral? Ele fala mais, ele tem mais tempo para falar. As pessoas conseguem se esquecer dos males que elas fizeram, que aquelas pessoas fizeram, dos prejuízos que elas causaram, das mentiras que elas disseram, de toda a perversidade feita pelo indivíduo político, e ainda são capazes de reelegê-lo. Eu fico olhando Belo Horizonte, aquele infernal daquele prefeito, Calil. Como ganha de novo? Como pode ganhar de novo? Só pode ser que o povo tem uma memória muito curta, ou porque gosta de ouvir bajulações. Não é? Para os irmãos terem uma ideia, ele disse bem assim, eu tranquei tudo em Belo Horizonte, antes de ser eleito e depois de eleito. Aí que eu tranco mesmo, tranco se eu quiser. E isso saiu antes, no vídeo, saiu antes, circulou antes da eleição, e as pessoas ainda votaram nele. É só um exemplo. Então Paulo monta a sua defesa e envia nesta carta para os Tessalonicenses. Vamos ver então, primeiro eu vou mostrar para vocês os 3 conteúdos da defesa de Paulo. Os 3 eu vou mostrar, mas só vamos falar do primeiro hoje. Os 3 são os seguintes. Paulo está fazendo justificativas do seu verdadeiro apostolado. Então guarde a primeira coisa que ele vai defender. O verdadeiro apostolado tem coragem, apesar das perseguições. Esta é a primeira coisa que nós vamos falar. Depois, no próximo domingo, nós vamos falar que os verdadeiros servos de Deus, os apóstolos justificados, defendidos, não usam o evangelho com pretextos escusos. E a terceira justificativa que o apóstolo Paulo vai dar é que o verdadeiro pregador, o verdadeiro apóstolo, ou o verdadeiro colégio apostólico, ele é como mãe e pai para os seus ouvintes. Amém? Eles possuem essas qualidades maternais e qualidades paternais. Então nós vamos aqui para o nosso primeiro ponto desta mensagem de hoje. O apóstolo Paulo,
ele vai fazer a sua primeira defesa, que é que os apóstolos verdadeiros, os servos verdadeiros de Deus, eles não são fraudulentos. Eles são pessoas que têm interesses, ainda que passem por dificuldades, ainda que passem por perseguições. Então, diga assim comigo: o verdadeiro apostolado é corajoso, apesar das perseguições. Amém. Isso aí está nos versículos 1 e 2. O apóstolo chama várias vezes os tessalonicenses como testemunhas daquilo que ele defende, que ele vai usar para defender. No versículo 1 ele diz o seguinte: vocês mesmos, pois, sabem, irmãos, que a entrada nossa a vocês não foi vazia. Você pode acompanhar na sua versão, eu estou traduzindo isso aqui diretamente do grego. Ele diz: vocês mesmos, pois, sabem, irmãos, que a nossa entrada a vocês não foi vazia. Já no início, Paulo alega o que eles sabiam, que a entrada ou a chegada deles a Tessalônica não foi vazia, não foi vã. Com isso, Paulo está dizendo que quando eles chegaram a Tessalônica, eles tinham algo para oferecer aos habitantes daquela cidade. É claro que não era algo material. Paulo não chegou lá distribuindo presentes igual Papai Noel. Mas também não era um discurso vazio. Os judeus já haviam levado para lá as suas sinagogas, tanto que quando Paulo chega em Tessalônica, ele vai pregar em uma sinagoga. Os gregos já haviam levado sua filosofia. Os cínicos já haviam levado as suas conversas sobre a especialidade da pobreza. Os epicureus já haviam levado seus discursos sobre o hedonismo, os estoicos sobre o ascetismo, os vendedores ambulantes com as suas magias, com suas feitiçarias, as filosofias, enfim, aquela grande cidade de Tessalônica era palco de diversas apresentações e discursos diferentes. Como quando você vai em uma grande cidade e se depara em uma praça com uma roda de pessoas, uma multidão de pessoas aglomeradas em volta de alguém que está fazendo uma apresentação. Esta apresentação pode ser mágica, pode ser um discurso, uma fala, pode ser uma adivinhação, algo que chame atenção, a venda de um produto. Assim acontecia ali na capital mineira, quando eu morava lá, via várias destas coisas, inclusive pessoas possessas de espírito maligno, fazendo suas apresentações endemoniadas. Já observei lá um caso, uma vez, uma pessoa possessa de um demônio comendo um copo de vidro, mesmo, como se fosse comida. Ele mastigava, ele quebrava o copo de vidro no dente, mastigava o vidro e engolia. E não lhe saía sangue da boca. E quando eu me aproximei para ver, que eu trabalhava de office boy, então eu andava aquela cidade toda. Então eu parei ali, na hora que eu olhei, aí eu falei bem baixo assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E algo impressionante ocorreu. Houve um corte na boca daquele homem. E ele achou aquilo estranho, ele sentiu a dor, e aí ele parou, cuspiu o vidro com sangue na boca, e aí ficou olhando assim, procurando no meio da multidão, falou: tem uma coisa errada aqui. Aí eu, lógico, né? Vazei, né? Na época eu falei: eu não vou encarar esse bicho, nem sei lá o que vai vir com um caco de vidro para cima de mim. Eu era um jovem. Mas para você ver a autoridade cristã, mesmo que eu não soubesse usá-la, cheguei ali e falei: está repreendido em nome de Jesus. Se cortou na hora. E de repente, sangrando, cuspiu, os vidros estavam na boca e começou a procurar alguém na multidão falando: tem alguma coisa errada aqui. Esses ambulantes se achavam já nos dias de Paulo. Se os irmãos se lembram, voltando um capítulo de Tessalônica, Atos 17 para o 16, vocês vão ver que quando Paulo chega à cidade de Filipos, o que ele encontra lá? Uma jovem com espírito maligno de adivinhação. Também já presenciei isso em praças da capital. Chegando lá, tinha os senhores, exatamente como em Filipos, tinha os senhores daquele cara, o cara ficava ajoelhado com as mãos para trás e o rosto vendado, uma venda encobrindo seus olhos. E então, aquelas pessoas chegavam ali
e entregavam sua identidade para os senhores daquele homem que estava com os olhos vendados, e aquele homem ficava falando qual era o CPF e a identidade, o nome do pai, o nome da mãe, que estava tudo registrado ali na identidade da pessoa, com os olhos vendados. Ele falava tudo aquilo, a cidade que a pessoa nasceu, a data de nascimento e tudo mais. E ainda dizia para a pessoa o que ela estava procurando ali no centro da cidade. E as pessoas só jogando dinheiro ali, jogando dinheiro porque a adivinhação deu certo. Não é assim que muitos crentes fazem hoje também? Ai, Deus revelou, a pessoa não me conhecia, aí vai lá e dinheiro, dinheiro, dinheiro. Será que era Deus? Lá na praça, lá? Eu fiz uma pergunta para ele, porque eu era bem mais novo ainda nessa época, e eu estava com a minha mãe, porém minha mãe sumiu. Ela foi para um outro prédio lá e eu me perdi dela. Não tinha celular. Eu fiz uma pergunta para ele, falei, eu quero saber onde está minha mãe então. E ele falou assim, para você eu não respondo, com a cara fechada. E não foi o senhor dele que falou, foi ele com os olhos vendados, sem me ver. Ele falou, para você eu não respondo. E eu sabia por quê. Não é porque ele não sabia onde minha mãe estava, mas porque eu era servo de Deus e não dele. E ele disse isso, para você eu não respondo. Queridos, é lógico que essas coisas que a gente passa, não fica contando que está aqui para pregar a Bíblia, né? Pregar a palavra. Mas só para vocês verem que estas coisas não são novas. Elas são desde a época do apóstolo Paulo. Essas pessoas passavam pelas cidades sempre com algo em comum, apesar de suas diversidades nas suas apresentações. Elas tinham uma coisa em comum, o interesse no lucro em cima da boa-fé das pessoas. Eles passavam pelas cidades de mãos vazias e saíam delas com os bolsos cheios, indo embora com dinheiros dos bobos que também se achavam espertos. Assim tem muitos crentes hoje que brigam com você por causa destas coisas, se achando esperto. Mas ele está sendo mais uma vítima do engano interessante de Satanás. Alguém colocou assim, em um grupo de teologia que eu faço parte, sobre o autor John Bevere. Alguém tem alguma informação? Se ele é pentecostal, se ele é carismático, reformado, o que ele é? Eu coloquei lá, ele é neopentecostal travestido sob o manto de o melhor palestrante da atualidade em liderança cristã, John Bevere, assim como John Maxwell. Porém, o John Bevere, que foi a pergunta feita lá, a pessoa respondeu, é porque eu assisti um vídeo, uma palestra dele sobre a isca de Satanás e achei interessante. E eu respondi para ele, olha, John Bevere acredita em cobertura espiritual e outras coisas relacionadas ao neopentecostalismo pós-moderno. Ele falou, eu percebi isso mesmo. E eu disse, aí é que está. Ele falou assim, mas ele disse muita coisa interessante. Eu falei, mas aí é que está a verdadeira isca de Satanás. Coloquei entre aspas porque é o livro dele. O livro dele chama a isca de Satanás. E eu falei, esta é a verdadeira isca de Satanás. Quando a pessoa utiliza a minhoca da verdade no anzol do engano. Esta é a verdadeira isca do diabo. O diabo nunca vai oferecer para você a mentira, somente. Por isso que os 5 solas, citado aqui hoje no início do culto pelo presbítero César, tem o seu grau de importância total para a igreja protestante em divergência da católica. Por quê? Se você disser que a católica não aceita a Escritura, é mentira. A igreja católica aceita a Escritura. Se você disser que a igreja católica diz que nós não somos salvos pela fé, é mentira. A igreja católica diz que nós somos salvos pela fé. Se você disser que a igreja católica rejeita a graça, é mentira também. A igreja católica aceita a graça. Se você disser que a igreja católica diz que Cristo não salva, é mentira, porque a católica diz que Cristo salva.
Se você disser que a Igreja Católica não dá glória a Deus, é mentira, porque ela dá glória a Deus. A diferença do protestantismo para o catolicismo não é nenhum desses pontos dos 5 solas. A diferença está exatamente na palavra sola, porque a palavra sola no latim significa somente em português. A divergência de Lutero com a católica não era, por exemplo, se a fé salva. A divergência era só a fé salva. Aí é que está o detalhe. A Igreja Católica aceitava que você é salvo pela graça, mas não somente pela graça. Tinha que ter méritos. A Igreja Católica aceitava que você aceita até hoje, que você é salvo por meio da fé, mas não só pela fé, tem que ter obras. A Igreja Católica aceita a Bíblia, mas não só a Bíblia, ela aceita também a tradição. A Igreja Católica, ela não nega que Jesus salva, ela só nega que só Jesus salva. Tem que ter um ajudante, tem que ter uma intercessora junto com ele. Não só Cristo para as coisas. A Igreja Católica não nega que Deus seja glorificado, mas na prática não é só Deus que é glorificado. Eis aí a diferença. Então, quando um herege vem para você, ele não vai vir só com a mentira. Ele vai trazer a mentira dele embrulhada, irmãos, em uma caixa de presente da verdade. Ninguém vai falar por aí mentiras puras. Ninguém. Até porque não tem mentira pura, né? Toda mentira é impura. E quando ela usa a verdade para atrair pessoas e enganá-las, ela se torna mais impura ainda. Ela se torna aquela mentira hipócrita. Não é? As pessoas querem enganar utilizando aquilo que você já acredita. Ela nunca vai desfazer do que você crê. Não vai. Então, quando Paulo diz o seguinte, olha, a minha entrada na cidade não foi em vão. Ele quer dizer, eu não entrei ali de forma vazia como esses ambulantes. Eles vêm com a mão vazia, passa pela cidade, fala o que todo mundo quer ouvir e sai de mão cheia. Não, eu, ao contrário, quando eu entrei na cidade, eu tinha algo para oferecer a vocês. E isto era o Evangelho do nosso Deus. É isto que Paulo diz. Paulo está falando, ao contrário destes, que têm interesses lucrativos e têm discursos vãos, eu, Silas e Timóteo, estamos aqui com alguma coisa para dar. E isto é o Evangelho do nosso Deus. É isto que ele diz no versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para conosco não foi vã. Vã, no grego, é vazio. E não tem nada a ver com aquela outra versão, que deve ter na Bíblia de vocês aí, quem está com a atualizada, vai dizer assim, que não foi infrutífera, não é isso? Nada a ver. Paulo não está falando dos frutos de almas, disso, daquilo, nada a ver. Paulo está se referindo a esse tipo de malandros, filósofos, cínicos, que passavam, ao contrário do que muitos pensam, cínico não é aquela pessoa com a cara de zombador, né? Que fica fazendo cara de cinismo para você. Cinismo era uma escola de filosofia grega. Cinismo era uma escola de filosofia grega que valorizava a pobreza. Valorizava a pobreza. Eles estudavam muito mais do que os outros filósofos. Eles eram muito mais inteligentes, porém viviam como mendigos. Isso eram os cínicos. Não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje sobre o cínico. Mas eles usavam, sim, de muito cinismo, né, para responder a outros que vinham debater com eles sobre filosofia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou como estes. Quando nós chegamos em Tessalônica, nossas mãos estavam cheias do Evangelho para dar a vocês. Quando nós chegamos na cidade de vocês, nós não chegamos para tirar nada de vocês, nós chegamos para dar. É isto que ele está falando. Vazio aí, vã, na versão corrigida, vã é melhor do que na versão atualizada, infrutífero. E somente para finalizarmos agora o versículo 2, que esta é a primeira parte. Olha bem o que Paulo diz.
ele fala das atrocidades injustas que eles haviam sofrido em Filipos. Ele diz assim, olha aí no 2 na sua Bíblia, eu vou ler do grego só a parte A. Mas tendo antes sofrido e tendo sido maltratados, como vocês sabem, em Filipos, para por aqui. O registro dessa maldade está em Atos 16, como eu falei para os irmãos. Paulo diz que eles sofreram e foram insultados, tratados com insolência, arrogantemente violados os seus direitos de cidadãos romanos. Os irmãos sabem que Paulo e Silas tinham direito de cidadão romano. Eles eram cidadãos romanos. Nós lemos em Atos 16, a partir do 19, que Paulo foi agarrado, arrastado, caluniado diante das autoridades de Filipos, por causa daqueles senhores de uma jovem adivinha. Os irmãos já conhecem essa história. As multidões se ajuntaram contra Paulo e Silas, e as autoridades fizeram, sabe o quê? Mandaram tirar as roupas de Paulo e Silas em público e os açoitaram severamente com varas. Eles foram açoitados com varas na cidade de Filipos. Depois, entregaram ao carcereiro numa prisão, e o carcereiro recebeu ordens para pôr os pés deles no tronco. Os irmãos já devem ter visto isso em algum filme ou desenho, onde o tronco tinha um buraco e ficavam os pés da pessoa, do prisioneiro, dentro. É impossível ele fugir. Como é que ele vai fugir levando um tronco daquele tamanho? Todas essas agressões violentas não intimidaram Paulo e Silas. Eles se tornaram ousados para falar do evangelho também aos Tessalonicenses, mas não ousados em si mesmos, e sim em Deus. Volte o verso 2 e leia a parte final. Ele diz na parte final do verso 2, dizendo assim: tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar do evangelho a vocês em muita agonia. Em muita agonia. Esta é a palavra grega que ele usa. Quem de nós passaria só pela calúnia, sem falar da surra de vara, e nem o pé no tronco? Estamos falando só da calúnia. Qual de nós, evangelizando em uma cidade, e toda aquela turba da cidade se junta a você e te calunia, te leva diante das autoridades para te processar e te mandar prender, mesmo que você não apanhe nem nada, você prosseguiria avante com o evangelho? Agora imagine com os açoites de varas, a ponto de levantar vergonhas nas costas que demoraram para desaparecer. Nós não estamos falando de varinha que papai e mamãe corrigem filhinho, não. Nós estamos falando de varas, devidamente descascadas e longas o suficiente para pegar de ponta nas costas do bandido, para levantar vergonhas nas costas do bandido. Estes homens não recuaram, eles não pediram férias, eles não se queixaram diante de Deus. Ao contrário, como nós sabemos ao ler Atos 16, a palavra de Deus diz que eles cantaram louvores na prisão, e o milagre aconteceu, não só do terremoto que abriu as cadeias, mas o milagre da conversão do carcereiro e da sua casa. Foram libertados da prisão, os apóstolos, pelos mesmos magistrados que os entregaram aos açoites, porque os magistrados, quando ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos, ficou com medo, e então mandaram soltar ele de lá mesmo. Não, manda soltar lá na prisão. Aí os guardas falaram para Paulo e Silas assim: olha, vocês estão livres, tá? Vocês podem ir embora, porque vocês são cidadãos romanos. Paulo falou: peraí, não. Quem vai nos soltar são os magistrados que nos mandaram prender. Venham eles aqui agora para nos soltar. E eles tiveram que ir lá com vergonha e pedir desculpa a Paulo e Silas, porque eram cidadãos romanos, não podiam ter sido açoitados com varas. E aí então soltaram. Na hora que soltaram Paulo e Silas, adivinha para onde eles foram? Para Tessalônica. E eles disseram: vamos pregar o evangelho. Quem faria isso? Será que os tagarelas ambulantes tinham algo parecido com isso em seu currículo? Com certeza não, mas tinha língua afiada para difamar dos servos de Deus, alegando, de acordo com William Barclay, que eram bandidos, ficha suja. Olha, não acredita no que Paulo e Silas falam, não, porque são bandidos, ficha suja. Nós ficamos sabendo que eles acabaram de sair de Filipos lá, mas com passagem pela polícia, foram até presos, foram até surrados.
Deixe-me finalizar falando dos apóstolos de hoje. É até covardia comparar. Que arrogância é essa, seus neo-apóstolos, de usurpar um título tão nobre, porém tão cheio de cicatrizes? Quem destes tais apóstolos de hoje possui sequer uma marca destas? Me mostre uma marca de vara que você tomou por causa do amor a Cristo. Ao contrário, vocês estão cheios de marcas de roupas, marcas de grife, marcas de sapatos caríssimos, marcas de carros. Vocês estão cheios de marcas de transportes, de helicópteros, marcas de suas próprias empresas. E ao contrário de Paulo e Silas, que chegaram cheios do evangelho e do testemunho diante dos tessalonicenses, esses neoapóstolos de hoje chegam como os bandidos itinerantes de mãos vazias e logo estão também abarrotados de dinheiro, de fama, de sucesso e de poder. Roubaram isso do povo. Não lhes desejam a salvação, mas prometem-lhes riquezas, quando na verdade somente eles ficam ricos. Persigam estes apóstolos. Mostre isso que estou falando agora para esses novos apóstolos. Só isto que eu estou falando, que nem é perseguição. Só estou dizendo a verdade. E eles já não aguentam, eles já se derretem, cheios de sensibilidade, afeminados, com seu rostinho todo delicado, a sobrancelhinha tirada, a barbichinha feitinha, os seus choramingos intermináveis, se sentindo perseguidos. Por quê? Porque ouviram uma verdade a seu respeito. Bando de corruptos, malandros, mercenários, gostam das luzes do palco, gostam da fama e da bajulação. Vocês não são apóstolos. Corte esta palavra no meio. Após vocês vão os tolos. Após tolos. Charlatães enganadores, dizem obter novas revelações. Tem um aqui de Manaus falando que ele obteve a revelação de que a mãe dele tem que ser consagrada à mulher do útero sagrado, porque gerou ele. Chama o povo de geração disso, geração daquilo. Vocês são a geração... Esses dias eu ouvi um desses falsos dizer o seguinte: vocês são a geração Benjamim. Porque a geração José é a geração da lei, e Benjamim é a geração da graça. Aí todo mundo, glória! Eu não entendi nada. Eles acham que estão no topo da montanha da santidade e da proximidade de Deus, mas eu digo uma coisa para vocês, falsos apóstolos: vocês serão vingados em suas iniquidades. Vocês não sabem mais que estão no pecado, já cauterizou a sua consciência. Vocês devem ser tratados com dureza, não para que se arrependam, pois dificilmente um de vocês vai se arrepender, mas para que vocês fiquem inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus. Nós não estamos aqui para falar para vocês se arrependerem, porque nós sabemos que vocês não irão se arrepender, mas nós falamos para vocês porque vocês não podem ter desculpa diante de Deus no dia do juízo. Alguém falou. Os verdadeiros apóstolos apanhavam aqui para amanhã estarem lá de partida para apanharem de novo. A sua vida não era preciosa para eles. Eles não estavam nisso para ganhar a vida, mas para dar a vida. Que Deus nos dê a mesma coragem e o desapego, pois vejo que até verdadeiros pastores estão com medo, estão comedidos e amedrontados pelo sistema anticristão que tem calado os que falam a verdade. E você vê que isso não é só com crente. Um jogador de vôlei foi fazer um comentário sobre um novo desenho que está por vir e que já está saindo, foi demitido da sua profissão. Foi demitido porque as empresas, as universidades, os tribunais, tudo isso está aparelhado contra aqueles que querem manter, pelo menos, não estou falando de Bíblia, querem manter, pelo menos, a honestidade de uma vida em família, como Deus instituiu. Avante, pastores guerreiros, que eles nos calem, mas não vão silenciar aquela voz que os condenará no tribunal eterno.
Isso eles não podem calar. No dia final, eles vão gritar, como o Apocalipse fala, 6, Apocalipse 6, 10, 11, 12 em diante, vai dizer assim: montes, pedras, caiam sobre nós, porque está vindo o grande dia do juízo e da ira daquele que está sentado no trono, que é Deus Pai, e do Cordeiro, que é Deus Filho. E quem é que pode subsistir diante deles? Eles mesmos vão falar isto, eles mesmos vão gritar isto, que ninguém pode subsistir diante da ira do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Por enquanto eles riem, eles zombam da ira de Deus. Falar da ira de Deus para eles é a mesma coisa que contar uma história de carochinha, uma história de fada. Para eles é a mesma coisa, mas naquele dia eles gritarão para os montes, para as pedras, para que caiam sobre eles, porque é melhor ser atropelado por uma grande pedra do que ser julgado no dia da ira do Cordeiro. E as pedras vão rir da cara dele. Fala, agora nós que vamos rir de você. Nós vamos fugir, as pedras dirão. As montanhas dirão, nós vamos fugir. Os céus dirão, nós vamos fugir. A terra dirá, nós vamos fugir. Porque a santidade deste que assenta-se no trono branco para julgar, ela é afugentadora. Nenhum ser natural da criação vai ficar. A Bíblia diz que no trono branco, terra, céu e mar vai sumir tudo. Vão desaparecer devido à santidade daquele que se assenta no trono para julgar. E ali só vão ficar os pecadores. Eles não vão conseguir fugir. Eles vão ter que encarar a ira de Deus, da qual, capítulo 1, 10, que nós terminamos semana passada, diz que nós já estamos livres. Jesus já nos livrou da ira futura. Mas eles não. A ira futura tem destino. E será exatamente para estes que os tessalonicenses receberam acusações. Então, cuidado, irmão, quando alguém vier acusar um servo de Deus para você, tá? Quando alguém vier falar mal de um servo de Deus para você, de um homem de Deus, cuida. Dê 1 minuto para essa pessoa se defender. Porque quem passa mais tempo com o outro, tem mais tempo de envolver-lhe com a acusação, de modo que você acredite. Que Deus possa nos dar a sua graça em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.